Olá, estamos no ar com mais um programa Lives Cultura no UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. Os convidados de hoje são Alexandre Molina e Robson Almeida. Alexandre Molina é artista da dança, professor e gestor cultural, doutor em artes cênicas e mestre em dança pela Universidade Federal da Bahia, professor do curso de bacharelado em dança e do programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde é também diretor de cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura de CultProex. É líder do grupo de pesquisa Spirax, Arte, Corpo e Experiências Artísticas em Contexto de Aprendizagem. É membro do Conselho Municipal de Política Cultural de Uberlândia. Artisticamente tem desenvolvido trabalhos solos em parceria com artistas como Marcelo Camargo e Vivian Vieira. É idealizador e curador da Paralela Plataforma de Arte, evento anual de dança na cidade de Uberlândia há 6 anos. Robson Almeida é doutor e mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, com pesquisas sobre aprendizagem musical compartilhada com instrumentos de sopros. É especialista em arte e educação pelo Instituto Federal do Ceará e licenciado em música pela Universidade Estadual do Ceará. Arranjador, compositor, saxofonista, docente do curso de licenciatura em música da Universidade Federal do Cariri. Atuou como regente das Big Band da UFCA e do Conservatório de Música da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, onde foi docente de harmonia e teoria e solfejo de 99 a 2009. Em 2003, ganhou o prêmio Alberto Nepomuceno de regência em banda e, em 2007, o mesmo prêmio na área de composição para a banda de música. É líder do grupo de pesquisa NEMUS, Núcleo de Estudos em Educação Musical, integrante e diretor artístico do grupo musical Cariri Sax e desenvolve pesquisas sobre aprendizagem musical compartilhada, metodologias de ensino de instrumentos musicais, ensino de música no ensino superior e o perfil profissional de músicos. Atualmente é pró-reitor de Cultura da Universidade Federal do Cariri. Sejam bem-vindos, Alexandre e Robson. É um prazer tê-los aqui conosco essa noite. Obrigado, Flávia. É um prazer também. Obrigado, Robson. Prazer, Alexandre. Prazer, Flávia. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Então, a gente vai falar um pouco sobre a política cultural, a cultura, o lugar da cultura nas universidades, né? Então, como metodologia, nós vamos apresentar, né, a política cultural e as ações de cultura de cada universidade. E no segundo bloco, nós vamos interagir, né, com o público, entre nós, tratando do tema. Então, para começar, eu convido o professor Alexandre para falar um pouquinho da política cultural da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos lá. Muito obrigado. Eu vou selecionar aqui o material que eu quero compartilhar com vocês. Pronto. Para orientar um pouco melhor a minha fala aqui e eu não me perder no tempo. Muito bem. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, nesse diálogo, um pouquinho aqui do contexto da gestão cultural na Universidade Federal de Uberlândia, e para isso eu gostaria de começar, né, na verdade, agradecendo mais uma vez aqui o convite da Flávia para essa oportunidade de diálogo, a toda a equipe da universidade, e também eu quero muito agradecer também a presença do Robson nessa mesa,
para esse debate, para esse diálogo, nesse momento em que a gente está acompanhando aí a cultura acontecendo, essa discussão sobre cultura acontecendo num momento tão latente, né, tão pungente no nosso país, de um modo geral, e não seria diferente no contexto das universidades. Bem, eu vou começar, então, aqui, falando um pouco sobre a forma como a gente tem trabalhado a cultura na universidade. A minha fala, então, está organizada da seguinte maneira: eu vou tecer algumas reflexões sobre essa ideia de gestão cultural nas instituições públicas de ensino superior, a partir do meu contexto de atuação, né, a partir do contexto aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Eu pretendo também trazer alguma contribuição aí em relação a esse aspecto do fortalecimento da institucionalidade da cultura no ambiente do ensino superior. Também, de alguma forma, essa comunicação pretende atuar na promoção e no fomento a projetos culturais da comunidade acadêmica de um modo geral, estimulando para que esse fomento aconteça, e também buscando meios para que a gente possa desenvolver trocas de saberes entre os agentes internos e externos da comunidade universitária. Bem, então eu falo do contexto da Universidade Federal de Uberlândia e vou apresentar para vocês alguns dados bem rápidos, bem breves aqui, da minha exposição em relação a esse contexto UFO. A UFO hoje, ela completou recentemente, aliás, 40 anos de federalização. Então é uma universidade jovem, mas ela está dividida em 7 campos universitários e ela está presente em 4 cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então, além de Uberlândia, a UFO também está em Patos de Minas, Ituiutaba e Monte Carmelo. Esse conjunto da universidade, ele é constituído por 86 cursos de graduação, 42 programas de pós-graduação e uma comunidade universitária com cerca de 30 mil pessoas. Para ser mais preciso, é em torno de 33 mil pessoas que compõem essa comunidade entre estudantes, docentes, técnicos e técnicas. Eu trago aqui algumas fotos para quem não conhece a nossa universidade, aqui o nosso contexto. Aqui 2 imagens do campus Santa Mônica, em Uberlândia. Uma aqui, que a nossa universidade está cheia, que foi no dia do Enem. E então a comunidade chegando até a universidade para pleitear uma vaga. Aqui uma foto panorâmica do campus Pontal, na cidade de Ituiutaba. Aqui uma foto aérea da reitoria, né, da administração central da universidade. Essa foto superior aqui no canto direito é o campus Monte Carmelo, uma foto do campus Monte Carmelo. Alexandre, e aqui... Oi. Eu acho que o seu slide não está passando, ele está nos objetivos ainda, porque ele talvez esteja... no modo de apresentação. Isso, acho... Então vou voltar aqui novamente. Então vou voltar nas fotos, isso. Então, aqui as imagens do campus Santa Mônica, como eu havia mencionado. Agora a imagem do campus Pontal, vocês agora conseguem acompanhar? Sim, estamos acompanhando as fotos, está tudo certinho. Ótimo, maravilha. Obrigado, Flávia. Aqui do prédio da administração central da reitoria, como eu havia mencionado, o campus Monte Carmelo e o campus Patos de Minas, né, que são as 4 cidades que integram a universidade. A gestão da cultura na UFO, ela é realizada na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, através da Diretoria de Cultura, a DICULT, que é o setor da universidade, no qual eu estou hoje à frente, estou responsável. A equipe da Diretoria de Cultura é formada por 22 pessoas, entre servidores e servidoras, funcionários terceirizados, estagiários, bolsistas e voluntários. A estrutura da diretoria hoje é composta pela diretoria, uma secretaria para auxiliar nos trabalhos da diretoria, e 3 divisões. A divisão de fomento à cultura, que é responsável por todos os nossos programas de fomento, os nossos editais, e dentro dessa divisão existe um setor específico que foi criado recentemente, que é o setor de apoio aos museus e centros de documentação da universidade. Uma segunda divisão, que é a divisão de promoção cultural, ela é responsável pela realização dos eventos, das atividades culturais institucionais da universidade. Essa divisão é composta por 2 setores, um corpo artístico, que é o coral da Universidade Federal de Uberlândia, e um equipamento cultural, que é o Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Axé.
E temos uma outra divisão, um outro setor, que é o Museu do Índio, um equipamento cultural com mais de 30 anos já no contexto da universidade. Algumas imagens aqui desses espaços, aqui uma imagem da fachada do Graça do Axé, que é esse equipamento cultural da universidade, cujo seu foco de atuação é em torno das culturas de matrizes africanas. Uma foto também aqui do Museu do Índio, uma foto da fachada do museu e também de uma das exposições que o museu realizou, e uma foto de uma das apresentações do coral da universidade. Então, eu trouxe aqui apenas para ilustrar um pouco o nosso trabalho. Eu gostaria de destacar também que, recentemente, nós criamos um sistema de museus da Universidade Federal de Uberlândia, que é uma instância que congrega, que reúne todos os museus da universidade. A UFO hoje possui 5 museus. Esses museus eles têm tipologias diferentes. Então, nós temos o Museu de Biodiversidade do Cerrado, o Museu Universitário de Arte, o Museu de Minerais e Rochas, o Museu do Índio e o Diversão, Consciência e Arte, que é o museu vinculado ao Instituto de Física da universidade. A criação desse sistema pôde, de alguma forma, também nos auxiliar, não apenas no processo de gestão desses equipamentos, mas, sobretudo, na difusão do trabalho que esses equipamentos têm desenvolvido e na consolidação do seu funcionamento, da sua atuação. Em termos numéricos, né, são dados de 2019, a UFO, nós conseguimos catalogar, né, nós tivemos registrado no nosso sistema de registro de ações de extensão e cultura 192 ações cuja área temática principal foi destacada como cultura, e 179 cuja área temática secundária é registrada como cultura. Desse conjunto, 41 ações definem área temática principal e secundária. Parece que o professor Alexandre caiu. Vamos aguardar um pouquinho. Instituições públicas de ensino superior, agora, ela vai... tinha dado uma travada. O senhor poderia falar dos números anterior das ações? Ah, sim, esse dos projetos realizados, certo. Isso. 192 ações, né, cuja área temática principal é a cultura, 179 cuja área temática secundária é a cultura, e 41 que afirmam que tanto a principal como a secundária são registradas como cultura. E eu destaquei também aqui um outro dado, que é o cruzamento de cultura com outras áreas. A educação com 84 ações, cultura e comunicação com 24 ações e cultura e direitos humanos com 13 ações. Né? Com relação à importância da cultura no contexto das instituições de ensino superior, além de contribuir com o desenvolvimento de pesquisas e com a formação de profissionais no campo cultural de um modo mais amplo, essas instituições também elas têm se configurado como espaços para a efetivação de políticas de cultura, estimulando o convívio da comunidade acadêmica e não acadêmica, com práticas culturais e artísticas das mais diversas. Né? Além disso, a gente entende também que uma formação que valorize e compreende a cultura e a arte como vetores para o desenvolvimento humano, ela pode contribuir com o afastamento de práticas que são tão nocivas à nossa sociedade, tais como a rudeza, a ignorância, preconceitos e violências de toda a ordem. Então, é nesse sentido que a gente entende a importância do papel da cultura nas instituições de ensino. Eu vou agora dar um salto direto para os desafios que a gente tem buscado enfrentar na gestão da cultura na Universidade Federal de Uberlândia. Então, a superação de desafios veio principalmente com a criação da nossa política de cultura, que é um documento que vai trazer os princípios e as diretrizes para o processo de gestão e desenvolvimento das ações culturais na universidade. Esse documento foi criado na sua primeira versão em 2011 e ele passou por uma atualização em 2019. A importância da institucionalidade dos setores da cultura, recentemente esse tem sido o nosso foco de trabalho, que é de fato institucionalizar os programas para que eles se tornem políticas continuadas e não sejam interrompidos a cada mudança de gestão, por exemplo, né? A realização de mapeamentos e de diagnóstico do setor cultural como um todo
com vistas à elaboração do nosso plano de cultura, né? Esse tem sido o nosso trabalho nesse momento. O nosso Fórum de Cultura, que é uma instância que foi criada pela política de cultura da universidade, está justamente trabalhando nesse processo de mapeamentos e diagnósticos para a gente poder construir o plano de cultura da instituição, que é o documento que vai apontar as nossas ações, né, a serem realizadas por uma escala de pelo menos 6 anos, né? E ele é atrelado ao PDI da universidade, Plano de Desenvolvimento Institucional. A implementação de programas de fomento às ações artísticas e culturais na universidade também tem sido para nós uma das ações que tem sido consolidadas através do processo de institucionalização desses programas. Esses programas de fomento estão divididos da seguinte forma: o Programa Institucional de Apoio à Cultura, o PIAC, ele tem um caráter mais abrangente, ele não está recortado numa determinada prática cultural ou artística, então ele acolhe as mais diversas proposições, e ele tem 2 linhas de fomento que eu quero destacar aqui. Uma voltada especificamente para servidoras e servidores, sejam docentes ou técnicos, e uma outra linha voltada exclusivamente para a produção artística e cultural dos estudantes. Então, não há uma concorrência entre servidores, servidoras e estudantes. Eles apresentam as suas proposições em linhas e em canais diferentes. Temos um outro programa, que é o Programa de Ocupação do Graça do Axé, que é esse equipamento cultural com foco na cultura negra que eu mencionei para vocês. Esse programa ele viabiliza a realização de uma série de ações no contexto desse equipamento cultural. Temos o Programa de Apoio aos Museus, direcionado aos 5 museus da universidade, e o Programa de Apoio ao Centro de Documentação, Memória e Arquivos da universidade. Além disso, no campo da promoção, nós desenvolvemos o Circuito Arte na Praça, que é um projeto que acontece nas praças públicas das cidades onde a UF tem sede, com apresentações musicais, das artes cênicas e também um braço relacionado com a cultura gastronômica. O Cine UFO, que é um projeto de exibição de filmes ao ar livre. A nossa universidade não possui um cinema ainda, estamos em fase de construção desse equipamento cultural, mas o cinema está presente na nossa universidade através desse projeto. O Coral da UFO, com montagens cênico-musicais e realização de cursos e oficinas. A Mostra de Extensão e Cultura da UF, que é um evento que congrega as principais ações extensionistas e culturais fomentadas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. O Museu do Índio, que desenvolve exposições temáticas, um curso de Guarani, o Encontro Questão Indígena e Educação, um processo de ação educativa permanente e o projeto Museu Itinerante, que é levar informações sobre o acervo do museu para outros lugares onde o museu não consegue chegar fisicamente, né, onde ele não está presente fisicamente. Dos 5 museus da universidade, o Museu do Índio é o único vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Os outros 4 museus são vinculados às suas respectivas unidades acadêmicas. E o Graça do Axé, que é o equipamento cultural, ele oferece cursos e oficinas permanentes, o projeto 13 de Maio, que é um ciclo de debates em torno da abolição, o Mês da Consciência Negra, que é uma série de atividades que acontecem durante o mês de novembro, o Programa de Ocupação, que eu mencionei através do nosso edital, né? A Feira de Empreendedorismo Afro, que é justamente para fomentar as ações entre os empreendedores e empreendedoras que lidam com a cultura e as práticas afro-brasileiras, a incubadora de grupos de estudos e pesquisas, o equipamento acolhe uma série de iniciativas nessa direção, e o Cine Graça, que é um espaço de exibição de filmes, documentários, dos mais diversos, relacionados também ao campo da cultura negra. E, como considerações finais, a importância da criação da política de cultura para impulsionar a realização das nossas ações, uma articulação que tem se dado num contexto local, regional e nacional, através do Forcult, do Forproex, da Andis, que nós teremos oportunidade de falar daqui a pouco, mas isso também tem fortalecido o nosso trabalho aqui na nossa universidade, olhar para essas outras realidades e poder promover intercâmbios como esse que nós estamos fazendo aqui hoje, também fortalece o nosso trabalho. Um compartilhamento de estudos e pesquisas na área, né, através do GT Culturas e Universidades no Enecult. Essa é uma experiência que tem mostrado para a gente uma importância muito grande desses processos de troca também em torno da pesquisa no campo da gestão e das ações culturais nas instituições de ensino superior. A criação de redes culturais entre as instituições, como, por exemplo, o Corredor Cultural Forproex da região Sudeste, que teve 2 edições realizadas. A ideia de pensar esse corredor nacionalmente está sendo gestada nesse momento no âmbito do Forcult.
E a gente aqui aponta também a importância da retomada de programas de cultura para as instituições por parte do governo federal, a exemplo do Mais Cultura nas Universidades, a Política Nacional das Artes, protagonizada pela Funarte há alguns anos atrás e que foi interrompida, e o Programa Nacional de Formação em Arte e Cultura. Então, eu finalizo deixando aqui os contatos da Diretoria de Cultura da UFO e os nossos endereços nas redes sociais. E agradeço mais uma vez pela oportunidade. Maravilha, Alexandre, a gente fica muito feliz, né, de ver quantas ações, quantos programas, né, um trabalho sério, né, que vem se consolidando já há mais de uma década. A gente fica muito contente com esse, de ver essas realizações todas acontecendo. Mas antes da gente começar o nosso debate, então eu vou convidar o professor Robson Almeida para falar um pouco do trabalho da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade do Cariri, né, professor Robson? Seja bem-vindo. O microfone está fechado, professor. Oi, agora sim. Agora sim. É um prazer estar aqui com vocês, boa noite e muito obrigado pelo convite. É um prazer estar debatendo esse tema, é muito gostoso debater o tema sobre cultura nas universidades. Com certeza. Então, a palavra é sua, para falar um pouquinho de como é também, né, vamos dizer, uma demanda que muitos de nós, das pró-reitorias ligadas à extensão e cultura, né, estamos já querendo, né, ver esse formato de um órgão de cultura, uma pró-reitoria de cultura. Vocês já foram criados como cultura, você estava me contando, né, que você já na constituição dessa nova universidade já foi uma demanda da sociedade, né, termos uma pró-reitoria de cultura. Então, seja bem-vindo para falar um pouco dessa trajetória, que é um pouco recente, né, professor Robson, mas de muito trabalho. Então, a Universidade Federal do Cariri, ela foi criada em 2013, né? Naquele período de expansão das universidades, né, que era chamado na época de REUNE, né? O REUNE, ele foi um programa de expansão universitária que acabou trazendo muitos benefícios para o Brasil em relação a uma série de questões, né? E a cultura, né? Daqui a pouco eu entro mais nesse ponto. E daí foram criadas diversas universidades, né? E nessa época, em 2013, a UFCA, que antes era campus da Universidade Federal do Ceará, foi transformada em Universidade Federal do Cariri. Então, nesse período, quando foi anunciado a criação da universidade, algum tempo antes, foi promovido uma série de encontros, de debates, né, de como seria a universidade, né, como que a universidade iria funcionar, qual eram as bases conceituais do funcionamento dessa nova universidade. E aí passou ali algo em torno de 6 meses, 5 meses discutindo, né? E dentro dessa discussão surgiu a proposta da criação de uma pró-reitoria que fosse dedicada para a cultura, né? Mas antes dessa criação da pró-reitoria, houve uma discussão conceitual de quais seriam os pilares de atuação da universidade. Hoje, o pilar tradicional se baseia na dimensão do ensino, da pesquisa e da extensão, né? A gente já tem algumas universidades no Brasil que estão expandindo esse pilar. Na época, em 2013, né, havia uma proposta da cultura ser um quarto pilar, né? E aí, obviamente, que isso não foi de imediato consensual, né? Houve várias contradições, várias discordâncias, várias lutas também, né, para que a cultura fosse transformada numa dimensão estratégica da universidade, né? A gente conhece hoje universidades que têm um quarto pilar de ações afirmativas, por exemplo, né, como é o caso da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Então, essa expansão da atuação das universidades com base no seu assentamento é muito importante. E, na época, houve essa discussão de que a cultura poderia ser uma dimensão estratégica, né? E aí, para que isso fosse concretizado, né, o ideal era que a cultura tivesse no mesmo patamar da pesquisa, no mesmo patamar do ensino e no mesmo patamar da extensão, né? E para que isso fosse concretizado,
isso seria por meio de uma criação de uma pró-reitoria. E assim foi feito, né? Como eu falei, isso não foi nada consensual, não foi algo simples, né? Houve muitas lutas, muitos conflitos, resistência, né? Convencimento, né? E então, assim, quando a universidade foi criada, a pró-reitoria e as demais pró-reitorias que foram criadas na época foram criadas juntas, né? Eu queria mostrar um vídeo daqui a pouco para vocês, e esse vídeo mostra um pouco do processo de construção do plano de cultura que nós fizemos, que começou em 2017 e foi até 2019. Né? Esse vídeo, ele retrata um pouco das bases conceituais da atuação da Pró-Reitoria de Cultura e das bases conceituais que ajudaram a criar o plano de cultura. Uma notícia, esse vídeo está estreando hoje, né, ele ficou pronto, né, e hoje é a estreia do vídeo. Então, eu peço ao nosso Fernando, né, nosso técnico, por gentileza, se puder, colocar esse vídeo aí. O termo cultura tem raízes latinas ligadas ao ato de cultivar. E de cultivar, a região do Cariri entende. No caso do Cariri cearense, especificamente, no coração da Chapada do Araripe, os vários povos que cultivaram a sua história, a começar pelos povos indígenas Cariri, fizeram brotar na região muito mais que cana-de-açúcar ou algodão, deram à dura vida sertaneja dos Brasis profundos, significados encantados e encantadores. Não à toa, o Cariri cearense é berço ou morada de muitos dos mestres e mestras da cultura do Ceará, pessoas que resguardam em si mesmas, por meio das suas realizações peculiares, sejam folclóricas, religiosas ou artesanais, tesouros populares de valor inestimável. E na Universidade Federal do Cariri, a cultura também é protagonista. Desde a sua criação em junho de 2013, a universidade concebe a cultura como uma dimensão estratégica que delineia a formação integral da comunidade universitária. Assim, além das pró-reitorias de graduação, de pesquisa e de extensão, a UFCA dispõe ainda de uma pró-reitoria de cultura, cuja atuação, além de ser em si uma razão de ser da universidade, também atravessa as demais atividades fim da instituição. E para efetivar a institucionalização da cultura na então recém-criada Federal do Cariri, a Procult, ao fim do ano de 2016, iniciou os trabalhos que culminariam no atual Plano de Cultura da UFCA, um documento que teria o objetivo de definir as políticas e ações de cultura da universidade pelos 5 anos que se seguiriam após a aprovação do texto no Conselho Universitário. Até lá, foram 9 seminários temáticos, uma escrita preliminar do documento, 2 revisões com base em apontamentos feitos por grandes nomes da cultura, uma consulta pública e um fórum aberto de cultura em cada campi da UFCA. Em vigor desde julho de 2019, o Plano de Cultura vem sendo posto em prática sob diretrizes como estímulo ao protagonismo discente, respeito aos direitos humanos, fomento à cidadania e à criticidade e valorização da sustentabilidade ambiental. Pelo Plano de Cultura da UFCA, os programas, projetos e ações culturais da universidade pautam temas que foram considerados importantes pela comunidade acadêmica à época da construção do texto, organizados em 9 eixos temáticos: crítica social, linguagens artísticas, patrimônio e memória, corpo, culturas do movimento e práticas esportivas, entretenimento e convivência, idiomas e culturas estrangeiras, educação científica, diversidade cultural e cultura e sustentabilidade. Esses temas são contemplados pelos programas, projetos e ações a partir dos seguintes eixos de atuação: pesquisa, fruição, gestão, formação, experimentação e debates e reflexões. É a partir desses eixos que a Procult fomenta os programas, projetos e ações ligados à cultura na universidade,
que podem ser propostos por iniciativa institucional ou da comunidade acadêmica, por meio da proposição de professores ou de estudantes sob supervisão. A efetividade do Plano de Cultura da UFCA vem sendo monitorada e avaliada pela Procult, sempre em diálogo com a comunidade acadêmica e também com a comunidade externa. A partir do 4º ano de vigência do plano, a Procult deve iniciar os trabalhos para a construção de um próximo documento para nortear as ações de cultura da UFCA no quinquênio seguinte, com base na experiência atualmente em curso. O texto integral do Plano de Cultura da UFCA está disponível no site ufca.edu.br. Para contribuições e apontamentos sobre a política de cultura na universidade, entre em contato com a Pró-Reitoria de Cultura pelo endereço procult@ufca.edu.br. Muito obrigado, Fernando. Então, como vocês viram, o plano ele traz todas as bases conceituais e o planejamento de atuação da Pró-Reitoria para os próximos 5 anos, 2019 e 2024. Assim como o Alexandre falou, a Pró-Reitoria de Cultura na UFCA, ela também atua por diversos aspectos, né, no campo do patrimônio, com projetos de bolsa, tanto vindo da comunidade, como vindo, né, como de proposta da Pró-Reitoria, né, e eu diria também que a Pró-Reitoria, além dos temas que foram mostrados no vídeo, né, se a gente fosse estabelecer grandes áreas temáticas, ela atua diretamente com a cultura, obviamente, né, com o esporte, né, toda a parte de esporte está dentro da Pró-Reitoria de Cultura, né, a parte de idiomas também, toda a parte do ensino de idiomas, culturas estrangeiras está dentro da Pró-Reitoria, e a parte dos direitos humanos, né, todas as políticas voltadas para os direitos humanos estão dentro da cultura. Nós entendemos que todos esses temas, eles englobam o que a gente chama de cultura, né, no sentido mais sociológico e antropológico da palavra, né. Por ser uma universidade nova, nós não temos equipamentos culturais, como museus, cinema, teatro, né, então a gente acaba explorando espaços alternativos, né, como vocês viram no vídeo. Que espaços são esses? Os auditórios, né, o pátio da universidade, a praça que tem no campus. Então, são espaços alternativos que a gente vai ocupando, né, e vai ocupando de uma forma criativa. Queríamos nós ter teatro, cinema, todos esses equipamentos dos sonhos, né, mas por ser uma universidade nova e com a crise orçamentária que as universidades vivem, né, é complicadíssima a construção desses equipamentos. E, como vocês sabem, a prioridade gira em torno sempre de outras coisas que não a cultura, né? E aí, já partindo para um outro ponto, que são das parcerias, como a gente não tem esses equipamentos, a gente utiliza esses equipamentos dos nossos parceiros, né? Como, por exemplo, o SESC ou o Centro Cultural do Banco do Nordeste, que são excelentes parceiros nossos. E a gente utiliza o teatro e os equipamentos culturais deles. Para ir caminhando para o final da minha fala, como eu falei, não é por ser Pró-Reitoria de Cultura que a Universidade Federal do Cariri, ela trata a cultura de uma forma mais confortável, né, do que uma instituição que não tem, né? A gente também tem uma série de desafios, né? A gente tem pouquíssimos servidores, inclusive servidores super competentes. O fato de ser uma pró-reitoria nos dá, vamos dizer, a abertura da gente poder ter um diálogo maior em termos de gestão, né, de gestão na universidade, porque a cultura ela deve ser tratada como uma dimensão estratégica e como algo que faça parte da formação integral de todas as pessoas da universidade. Então, esse trânsito, né, nas reivindicações, na gestão, isso facilita muito, né? Em termos logísticos, né, existem universidades que estão muito à frente do que a gente, principalmente por causa do tempo, né? Universidades que têm, como a Universidade Federal de Uberlândia, como bem o Alexandre falou, que tem 40 anos, né, 60 anos, enfim, a gente ainda está, de uma certa maneira, engateando na questão logística. Mas na questão conceitual e na questão mesmo de compreender o universo da cultura, né, eu creio que a gente tem caminhado muito bem.
e o exemplo disso é esse plano de cultura, né? E a gente tem muito discutido isso na prática, porque, como vocês sabem, ano que vem já vai ter um corte enorme aí para as universidades federais, um corte aí de mais de 15%, né? E a gente precisa, e a cultura, ela é uma forma de resistir, né, a todos esses ataques que a gente vem sofrendo, é uma forma de resistir e de discutir também, né, a forma como as universidades vêm tratadas. E aí a cultura nem se fala, né, acaba sendo, e aí nós que estamos na linha de frente da cultura, precisamos reagir e precisamos trazer a comunidade, e eu acho que agora a gente não é justificar para a comunidade a importância da cultura, porque a comunidade reconhece, né, mas sim lutar para que a cultura tenha, de fato, o espaço que ela deve ter. É isso, fico disponível para o debate. Muito obrigado, Flávia. Alexandre, um prazer. Muito obrigado pela sua fala também, Alexandre. Eu que agradeço, parabéns, Robson, pelo belíssimo trabalho. É uma universidade nova, mas não se preocupe, que é o caminho, né? É o caminho de toda a universidade, com muita luta, todos os equipamentos vão sendo criados, né? Eu brinco que a área da cultura e a área da extensão, e a universidade como um todo, nada chega de forma fácil, né? Sempre é com muita luta. Antes da gente começar o debate entre nós, eu gostaria de enfatizar o Tiago Santana, ele trabalha conosco aqui no Centro Cultural FG, cenotécnico, é um técnico cenotécnico, e ele é o nosso coordenador de acessibilidade aqui do Centro Cultural FG. Ele diz, Alexandre, que é muito bom a UFO, né? Ele também é ator, um trabalho artístico para a UFO, foi muito boa a recepção e a universidade é linda. Parabeniza você. E o Luiz Fernando, nosso querido Luiz Fernando, Robson, você conhece o Luiz Fernando Barbosa, da Universidade Federal de Roraima, está aqui perguntando sobre como estão as estratégias para a implementação da curricularização da extensão. Se tem sido pensado isso, Molina, e não sei se Robson está, né, por conta de não estar mais na extensão, você já tem alguma coisa para falar sobre isso? Sim. Bom, eu agradeço aí a fala do colega. De fato, eu sou suspeito para falar, mas eu também acho o campus da UFA aqui muito bonito. É muito agradável. Sobre a curricularização da extensão, e eu acho que esse processo, para a gente também é muito importante, porque as nossas ações culturais, elas acontecem também no âmbito da extensão, não exclusivamente, não somente, mas também. Aqui nós já estamos num processo de implementação, houve um processo de discussão e elaboração dos documentos norteadores a partir do que nós recebemos do Ministério, e nós já estamos trabalhando agora junto aos cursos de graduação, esses processos de implementação, né, com a criação de normativas, com a criação de documentos que possam auxiliar as coordenações de cursos, os colegiados, os núcleos docentes estruturantes, nos seus processos de revisão e de organização dessas ações de curricularização da extensão, né? Então, nós estamos aí no meio do processo, a gente ainda não finalizou, é um trabalho longo, essas revisões, elas não são simples, né? É preciso também que esse processo seja bastante acompanhado pelas pró-reitorias de graduação e pela pró-reitoria também de extensão e cultura, para que a gente, de fato, consiga avançar nessa implementação e aproveitar esse espaço do currículo para colocar o nosso estudante, a nossa estudante, nessa relação mais direta, num contato mais direto com a comunidade extra-universitária, através da extensão e da cultura, obviamente. Então, aqui a curricularização da extensão, ela está sobre a égide da Pró-Reitoria de Extensão e tem caminhado no sentido da implantação nos currículos de graduação. No entanto, há dois tipos, aqui na UFCA há dois tipos que a gente trata, a curricularização da cultura e a integralização da extensão, né, que é a mesma coisa da curricularização da extensão. Mas, para uma questão terminológica, isso está separado. Então, integralização da extensão,
que essa é a pergunta do colega, e a gente criou no plano de cultura, né, um âmbito que se chama curricularização da cultura, né, que é o link, né, a indissociabilidade da cultura com o ensino no campo voltado para as metodologias do encontro de saberes, né? Então, a gente tem edital aqui, que envolve a curricularização da cultura, a gente tem projetos, a gente tem essa relação com as unidades acadêmicas, né? A gente parte, a curricularização da cultura, das bases conceituais das teorias do currículo, né? Principalmente das teorias multiculturais. Então, a gente tem feito isso já há 3 anos, né? Que é um trabalho que a gente tenta não via forçada, né? Mas de uma via dialogada, né? De uma via dialógica com os docentes, né? E a gente tem buscado principalmente os cursos que tradicionalmente são mais distantes da cultura, né? Os cursos de exatas, né? Os cursos de saúde, porque a gente compreende, né, que a cultura, né, no sentido antropológico e sociológico, ela está ali presente, né? Muitas vezes as unidades e os cursos não a reconhecem, né? Então a curricularização da cultura tem transitado em cima desses pontos. Mas a curricularização da cultura e a integralização da extensão aqui na UFCA caminham em paralelo, né? Cada pró-reitoria cuidando de uma destas pautas. Para saber mais sobre esse ponto, porque não dá tempo de falar sobre a questão da curricularização da extensão, pode consultar lá o plano de cultura, está disponível no site da UFCA, e para avisar também que o vídeo está no canal da UFCA, UFCA TV, no YouTube. Está chegando mais perguntas aí, mas eu vou fazer uma primeira pergunta, depois eu volto para o chat. O professor Felipe Valosky, nosso colega do Instituto Federal de Goiás, está formulando algumas perguntas, mas eu gostaria de que os colegas, né, contextualizassem a questão da centralidade da cultura nas universidades, né, sobretudo as instituições públicas de ensino superior, né? Então, a gente veio numa década e 2 décadas, né, de 2003, a partir da gestão de Gilberto Gil, depois de Juca Ferreira, né, com uma série de investimentos no campo cultural que nos estimulou. Né? Até a gente fala, mas o Ministério da Cultura nunca foi também aquela coisa de injeção de recursos como a gente gostaria, né? Mas começou um trabalho muito sério que até hoje se encontra presente, né? Que é exatamente estruturar o Sistema Nacional de Cultura, a partir de uma participação por meio das câmaras setoriais, primeiro também das setoriais de cultura, depois tivemos Programa Cultura Viva, que para mim é algo que é sem precedentes, né, na nossa história, né? Então, que fez com que aquela música ou a cultura da periferia ou dos outros centros que não eram do eixo apenas Rio-São Paulo ou do sul do país, vamos falar assim, fosse, né, divulgado para todo o Brasil. E também na área das instituições de ensino superior, nós tivemos o PROEST, né, que era um edital que, nos anos 2000, até conversando com o professor Tibagi, né, que foi também um dos representantes na área de cultura, né, do Fórum de Pró-Reitor de Extensão, que colocou o PROEST nesse edital. Então, enfim, hoje nós estamos vendo um cenário de cortes, né, de ataques à ciência, de corte aos orçamentos das universidades e instituições públicas, isso já há algum tempo, já no governo Dilma, mas que tem se cada vez mais ficado, cada vez mais cortes nós estamos tendo. Enfim, como é que vocês veem, nesse momento, então, com toda essa questão de uma ausência do Ministério da Cultura, né? Uma ausência, não existe linha de fomento para a cultura, né? Nem para a extensão, e nem na linha de cultura, quando era PROEST. Nós também temos uma questão, que eu estava conversando com o professor Robson, que todo o serviço público, todos os cargos técnicos nas áreas de cultura e artes foram extintos. Por exemplo, eu tive a sorte de ter
um contratado como um servidor público, um cenotécnico, que é o Tiago, iluminador, três técnicos de audiovisual, né? Nós temos alguns museólogos espalhados pelo UFG que são colaboradores, temos uma conservadora apenas no UFG, temos, enfim, a gente sabe contar nas mãos, né, nos dedos das mãos, quem é da área de cultura, né? Os técnicos da área de cultura, e agora nós não temos essa possibilidade, pelo menos a curto prazo, também desses concursos. Então, resumindo, já foi muito longo, como é que a gente pode manter a cultura como ela merece, né? O trabalho qualificado, de técnicos qualificados, de estrutura, de equipamentos culturais qualificados, de programas qualificados nesse cenário. Como é que vocês veem isso, como gestores? Bem, eu posso começar aqui com algumas ideias, mas, de fato, a gente tem observado, né, um cenário que vem se apresentando e que vem se acentuando de uma forma muito pesada, muito difícil, para o contexto da educação pública, para o contexto da cultura, e isso chegando nas universidades brasileiras, onde, historicamente, a gente percebe que as universidades, as instituições públicas de ensino, elas ainda são um espaço de acesso muito, muito limitado, se a gente pensar em termos de porcentagem, quanto que a gente consegue, de fato, atender da população, da população que poderia estar nas universidades. A gente teve um avanço alguns anos atrás, mas a gente tem percebido sempre uma tentativa de segurar esse processo. E no campo da cultura, de fato, quando a gente vê um Ministério da Cultura que deixa de existir e dá espaço a uma Secretaria Especial da Cultura, que até então ainda não conseguiu mostrar de fato a que veio, qual é o seu propósito, onde a gente vê que as instituições de fomento à cultura no plano federal, elas estão também passando por um processo muito complicado. A gente observa, por exemplo, a Funarte, o que ela tem conseguido fazer, né, todas as limitações que hoje pesam sobre a instituição, o fomento à cultura e às artes de um modo geral. Então, de fato, não é um cenário nem um pouco produtivo, nem um pouco convidativo. Mas eu gostaria de destacar o seguinte, pensando em instituições públicas de ensino superior, o nosso maior patrimônio nesse momento são as pessoas. Durante o Forcult Sudeste, a professora Ivana Bentes, pró-reitora de extensão da UFRJ, fez uma fala mais ou menos nessa direção, e as discussões do fórum aconteceram em torno disso. Depois, a pré-conferência de cultura das universidades também trouxe essa fala com muita força, e eu acho que esse momento, de fato, a gente não tem condição de pleitear mais recursos, porque o recurso simplesmente está sendo reduzido e cortado, mas a gente tem as pessoas fazendo, a gente tem as pessoas produzindo, e a gente tem ampliado as nossas redes. A gente precisa fortalecer os nós dessas redes e começar a trabalhar conjuntamente. Eu acho que esse processo também do isolamento social tem nos mostrado algumas alternativas. A gente está aqui hoje com 3 instituições de 3 regiões diferentes do Brasil, conectadas numa mesma plataforma, trocando ideias. A gente está trabalhando de dentro para fora, né? Eu acho que esse processo de olhar internamente para as nossas instituições, identificar as nossas limitações, aqui nós também não temos um teatro na nossa universidade, nós não temos um cinema na nossa universidade, mas nós temos os auditórios, nós temos as salas que a gente consegue adaptar, nós temos os entre-blocos, aqueles vãos entre blocos, nós temos os jardins que a gente consegue ocupar, temos os nossos museus. Isso, de fato, para nós é um avanço muito significativo, mas nós sabemos que ainda teríamos muito mais a avançar. No entanto, eu penso que não é o momento da gente jogar a toalha, não é o momento da gente desistir, pelo contrário, a gente precisa inventar novas formas de trabalho, novas formas de conexão, e eu acredito que o caminho para isso são as redes, são as trocas, são os intercâmbios que a gente pode fazer. E se tem uma coisa que essa pandemia está ensinando para a gente, é como utilizar de maneira mais eficiente
a internet, os canais de comunicação instantânea, e eu acho que, obviamente, isso não substitui a presença. Eu adoraria estar sentado do lado de vocês para poder dar um abraço, mas isso não é possível nesse momento, mas está sendo possível que as nossas ideias possam se abraçar e construir algo que pode nascer a partir disso. Bacana, Alexandre. Eu não vou nem acrescentar mais nada, cara. Assim, você já falou tudo. O que eu posso acrescentar é assim, eu acho que as articulações que estão sendo feitas via Forcult, né, Forcult, os regionais, né, agora o Forcult nacional que vai ter, né, eu acho que é um caminho possível, sabe, assim, é como você falou, é articular mesmo as redes, são as pessoas, né, como eu falei aqui na minha fala, a gente não tem equipamentos culturais, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer cultura. A gente utiliza os espaços alternativos, né? Como você falou, o pátio, as praças, os entreblocos, né? As parcerias, né? Então, eu sempre digo aqui para a minha equipe, né? Quem trabalha da cultura, os trabalhadores da cultura são muito criativos, né? Não é qualquer. Mas também a gente não pode aceitar, né? Então, assim, não é porque a gente é criativo e a gente pode procurar esses caminhos alternativos que a gente vai aceitar. A gente tem que, ao mesmo tempo, ser criativo e, ao mesmo tempo, resistir e buscar. Então, é isso, sabe? É ir atrás das pessoas, é se articular, é formar redes, é fazer o que a gente está fazendo aqui, é discutir, entendeu? E procurar caminhos, né? E não é a primeira vez que a cultura sofre baque no âmbito nacional, né? A história das políticas culturais mostram isso, né? E a gente sempre teve momentos altos e momentos baixos, né? Como a Flávia falou, a gente teve um momento aí da gestão Juca Gil, né? Que para a gente aí teve um alívio, né? Vamos dizer assim, né? Um alívio, né? Então foi um momento um pouco melhor. Então é isso, lutar e resistir, porque a gente vai sair dessa. Então, nessa coisa das redes, né? Eu também, desde quando assumi a direção de cultura aqui da UFG, eu também cheguei, não tínhamos ainda o teatro, tínhamos só o cinema, mas o cinema nosso é um cinema que é um truque. Ele é o auditório. Por um lado, quando você entra na faculdade de letras, ele é um auditório. E aí, do lado de fora, a gente fez uma mega de uma fachada linda, que aí quando você entra desse lado, aí tem uma Bonnier, tem uma antessala, que é o cinema, mas o espaço, ele é meiado, né, com a auditório. Então, ele só é cinema da faixa das 12 às 14 e das 17 às 19. Então, eu brinco que é um truque, né? Mas que, por enquanto, está indo. Tem uma tela bonita, tem uma tela de cinema, mas ainda não temos um espaço só de cinema, né? Mas nós temos o orgulho de ter o Centro Cultural UFG, que é maravilhoso, né? Então, mas também nós temos 60 anos e muita luta, né? Ele virou galpão, enfim. Mas o que eu quero dizer é que eu sempre percebi isso, né? Que nós somos, as instituições públicas de ensino superior, nós temos essa inteligência, as pessoas, né? Nossas pesquisas, nossos estudos, nós somos um corpo estável que podemos fazer políticas públicas a médio e longo prazo, né? Então, algumas, né, mas nós temos equipamentos, nós temos sala de aula, nós temos parques, nós temos uma estrutura administrativa e física, né? E temos as pessoas em torno de nós, a comunidade no entorno da universidade, além dos alunos, obviamente, que é a nossa comunidade interna, né? Alunos e servidores. Então, assim, nós somos plataformas naturais de cultura, né? Nós somos aí. Então, acho que esse é o momento, né, que vem sempre sendo falado no Fórum de Pró-Reitores de Extensão, né? Dessa questão dos corredores, do mapeamento, mas talvez o Forcult, por ter diretores de cultura ou gestores de cultura, talvez a gente consiga fazer com que essas ideias, que já têm algumas ideias que já estão em gestação há uma década, alguns até mais de uma década, vira a acontecer com a nossa articulação. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho como foi o Forcult do Sudeste, Alexandre, e como foi o Forcult do Nordeste, né? E como é que está a expectativa para o nacional, né? Aqui em Goiás, aqui no Centro-Oeste foi maravilhoso, tivemos 15%, 15 instituições, 100% das instituições, a gente fez um dia 10, um dia
inteiro do Centro-Oeste, onde a gente pôde fazer muitas trocas e já avançar um pouco nas contribuições para o nacional. E vocês, como é que foi aí o Sudeste e o Nordeste? Quer começar, Robson, para a gente revezando? Tá bom, Alexandre. O do Nordeste ocorreu na semana passada, foi muito bom. Eu acho que o Forcut está criando uma dimensão muito importante, né, para a gestão cultural das universidades. Né? Isso aí não tem como duvidar disso. Né? Eu acho que o Alexandre ele tem muito mais propriedade para falar do Forcut do que eu. Né? Então, eu comecei a participar a partir do segundo. Né? Do segundo eu fui ali meio tímido, né, sem saber muito o que era, né? Acho que eu conheci o Alexandre no terceiro, né, Alexandre? A gente se conheceu no terceiro lá em Salvador, né? E aí, quando a gente, no terceiro, né, eu acho que do terceiro para o quarto, que é o que vai acontecer esse ano, foi onde me pareceu que deu um avanço, né? Por ter um envolvimento maior das pessoas e uma articulação maior das instituições, né? Então, eu acho que o Forcut ele é um espaço extremamente estratégico para a gente conseguir pautar questões importantes para as instituições, né? É óbvio que, como está recente, né, só tem 4 anos, né, ainda tem aí um longo caminho que a gente precisa percorrer em termos de organização, né, em termos de institucionalização, né, e questão também da gente compreender qual é o papel do Forcut e quais são as estratégias que a gente teria aí para tentar transformar o Forcut num espaço pleno, né, para pautar as questões da cultura nas instituições. O Nordeste foi muito positivo, a gente tirou muitas questões que vamos levar para o nacional, né, teve uma participação muito boa das instituições do Nordeste, não me recordo aqui o número, mas foi uma participação muito boa. Né, o Alexandre ajudou aí na organização, estava à frente, né, e aí eu acho que o Alexandre pode falar melhor, né, sobre tanto o nacional quanto os regionais. Eu concordo absolutamente, Robson. Eu acho que o Forcut ele tá ganhando, ele está conquistando uma dimensão muito interessante e muito importante para esse processo, né? Na verdade, no nacional, você está há mais tempo que eu. Eu estou desde o primeiro regional, mas do nacional, a minha primeira participação, de fato, foi no terceiro, foi o ano passado. No segundo, eu não pude, porque coincidiu com um evento que nós tínhamos aqui na universidade, mas uma outra pessoa da nossa equipe compareceu, né? E no primeiro, foi ainda na gestão do meu colega, Ludi Laurentes, à frente da diretoria, e ele que compareceu representando a nossa instituição. Então, mas o fórum ele tem conseguido agregar cada vez mais as pessoas que trabalham de algum modo com a cultura no contexto das instituições públicas de ensino superior, sejam gestoras, gestores, produtoras culturais, técnicos administrativos, pesquisadores, estudantes, enfim, as pessoas que de alguma forma estão atreladas aí ao campo da cultura, né, nas instituições. O nosso fórum aqui na região Sudeste foi muito bacana. Eu acho que nós temos um histórico aí que tem contribuído para isso. A primeira edição aconteceu na Universidade Federal do ABC, o segundo aconteceu no Instituto Federal Fluminense, e o terceiro aqui em Uberlândia, né? Eu titubeei em falar aqui, porque ele foi na plataforma virtual, seria presencialmente aqui, mas infelizmente não teve como, né? A gente fez ele virtualmente, mas ao longo dessas 3 edições nós tivemos um crescimento exponencial de participantes, e é claro que essa versão virtual facilitou isso, né, bastante, porque aí a gente pôde ter 3, 4, até 8 pessoas da mesma instituição participando, o que provavelmente, numa condição de presencial, não seria viável. As instituições certamente não teriam condições de enviar tantos representantes, né? Isso é uma questão que a gente tem discutido e que foi pauta no Sudeste, né? Que o acontecimento presencial ele é bacana, mas é importante que ele tenha esse braço virtual para que a gente consiga agregar mais pessoas. Nós tivemos 179 inscritos nessa edição do Sudeste,
sendo 29 instituições públicas de ensino representadas. Esse número gigantesco favoreceu que a gente pudesse desenvolver ao longo de 3 dias debates com a participação de convidados palestrantes, mas eu gostaria de destacar aqui o trabalho dos 5 GTs que foram criados, e esse ano a gente trabalhou que os GTs das regionais dialogassem com os GTs do Encontro Nacional, para que a gente pudesse ter uma continuidade dessas discussões, de maneira que cada região pôde ali pensar nas suas questões específicas e que vão ser levadas depois para a etapa nacional na semana que vem, né? Mas então, um dos destaques, por exemplo, é a discussão em torno de um possível mapeamento dos equipamentos culturais das universidades. Uma outra discussão foi o desenvolvimento de um documento com diretrizes, orientações para a elaboração de políticas de cultura para as instituições que ainda não possuem. E um passo importante que o Fórum está refletindo com muito cuidado, que é essa possibilidade de uma institucionalização através de uma discussão sobre um regimento próprio, esse regimento que vai definir de maneira um pouco mais objetiva qual é a finalidade do Forcult, o que o constitui, quais são as suas metas. Então, esse documento está sendo discutido com muita calma, não temos pressa de que ele seja aprovado, nada disso, ele precisa ser muito bem discutido, as questões têm que ser muito bem azeitadas, para que a gente consiga, de fato, propor um documento que seja legítimo e que corresponda à realidade e ao funcionamento dos espaços e das instâncias de cultura das instituições. E é isso, semana que vem tem Forcult Nacional de 21 a 23 de setembro. O ano está voando, né? Parece que faltava 2 meses ainda para acontecer, já estamos aí, né? Já tivemos essa primeira etapa bem sucedida das regionais, né? E vamos para a segunda etapa do nacional. Eu vou fazer uma pergunta, vou transmitir a pergunta do professor Felipe, e aí na fala, aí você já pode se despedir, porque nossa live já está terminando, ela é curta, né? Infelizmente, esse assunto aqui, eu acho que a gente podia ficar até de noite discutindo, que é um assunto apaixonante, pelo menos para a gente que trabalha com cultura e com a gestão cultural. O professor Felipe é o violonista, professor do Instituto Federal de Goiás, ele fala: é bastante oportuno que as universidades se estabeleçam como polo e espaço de fomento às realizações de cultura ou manifestações culturais. Aí ele faz uma pergunta, ele fala inversa, né? Então, ele fala, como se dá o retorno para a universidade todo esse trabalho da extensão? O que ele quis dizer é que o apoio ao fomento de cultura por parte das universidades vai além da apreciação, né? Não há um risco da gente ficar focalizando, né, a questão da cultura como mero entretenimento, né? Isso que eu entendi da fala dele. E aí eu passo a palavra para vocês também fazerem as considerações sobre Forcult, sobre cultura, sobre centralidade da cultura e o que se espera, né, nesse momento. Então, eu acho que tem uma questão muito importante aí na pergunta do Felipe, né? O entretenimento também é cultura, né? No caso aqui da Procult, né, aqui na UFCA, o entretenimento é um eixo de atuação, né? É um dos eixos que a gente... É óbvio que tem muitos outros, né? Direitos humanos, arte, né? Esporte, patrimônio, né? E a gente também não pode preconceituar, vamos dizer assim, o entretenimento, né? Obviamente que a gente não pode reduzir a cultura somente a isto, né? E aí tem uma série de coisas, assim, a gente precisa ter muito cuidado com esses caminhos, né? Então, no caso aqui da UFCA, nós temos uma série de bases conceituais que tratam a cultura por diversas linhas de atuação, né? Que o entretenimento é só uma delas, né? É arriscado cair, resumir a isso? Sim, é arriscado, assim, como eu falei, a gente tem que resistir, né? Isso depende muito da situação em que a instituição se encontra, né? Mas é muito mais difícil ocorrer isso numa instituição de ensino superior, porque o corpo de profissionais que tem nessas instituições
são profissionais extremamente capacitados, então vai ter gente ali para resistir, né, caso haja algum tipo de assédio nesse sentido, né? Então, eu fico muito tranquilo, né, pelos relatos que eu tenho visto das instituições, que isso não é algo que possa, de uma facilidade, ocorrer, entendeu? Tem trabalhos belíssimos acontecendo nas instituições de ensino superior no Brasil, nas estaduais, nas federais, né? O grande exemplo foi o que o professor Alexandre apresentou, o que a Flávia faz aí na UFG e em diversas outras universidades, entendeu? Então, eu acho que não é algo que isso possa acontecer, assim, claro que nós temos que ficar atento, né? Nós temos que ficar atento para que isso não ocorra. E, para finalizar, eu gostaria muito de agradecer a Flávia pelo convite, assim, eu gosto muito de debater esses temas, né? Eu queria dizer também, antes de terminar, que pelo fato, aqui na UFCA, da gente ter uma Pró-Reitoria de Cultura e ter a Pró-Reitoria de Extensão, mas a gente dialoga muito, né? A cultura e a extensão, a gente tem um diálogo muito bacana, né? Elas são praticamente dimensões ali que estão juntas. Mas também a gente consegue dialogar muito bem com a pesquisa, né? Então, a gente tem diversas ações que se voltam para a pesquisa, para o ensino, né? Então, isso é muito bacana, assim. E eu acho que cada instituição tem o seu formato de traçar os planejamentos, né? Os projetos com a extensão, com a pesquisa, com o ensino, com as bolsas, né? Eu acho que muitas vezes a gente subestima o trabalho de cultura que é feito nas universidades, entendeu? E nos institutos também, né? Se a gente for esse mapeamento que vai ser feito aí pelo Forcut, né, vai nos dar um retrato dos trabalhos espetaculares e belos e bacanas que têm acontecido nas instituições, sabe? As instituições de ensino superior, elas são, sim, espaços culturais, e não são somente daquelas manifestações que tradicionalmente são consideradas como cultura, entendeu? Existem vários tipos de manifestação que a gente não sabe, que muitas vezes nem a gente reconhece que é cultura, mas que está ali, entendeu? Que está ali os hábitos, os costumes, entendeu? Que estão ali transitando em diversos outros cursos, né? Nos cursos de exatas, nos cursos de saúde, nos cursos de sociais aplicadas. Muitas vezes a gente só olha para os cursos ali mais de humanas, de artes, mas a gente chega perto desses outros cursos, a gente consegue perceber a riqueza de manifestações que não estão somente vinculadas ao entretenimento, mas que estão muitas vezes vinculadas às linguagens que a cultura tem ali partido, né, que estão voltadas para os direitos humanos, que estão voltadas para os hábitos culturais, para os costumes, né, e eu acho que esse é um dos desafios que a gente precisa enfrentar na universidade, entendeu? É a gente compreender, né, que a cultura da universidade ela vai muito mais do que as linguagens artísticas, né? Que é justamente o que vem da tradição cult do que é cultura, entendeu? De arte é cultura. E as manifestações culturais, elas vão muito além disso, entendeu? Muito, muito, muito além. E a gente precisa compreender. E eu acho que isso é um desafio para os setores de cultura das instituições de ensino superior. Flávia, muito obrigado. Alexandre, foi um prazer estar com você, né? Adorei. Estou disponível para a gente debater isso em outros momentos. Bom, eu concordo com o que Robson colocou, assim, eu acho que, a partir da sua fala, eu só faria a seguinte complementação. Os rótulos, eles servem a quem? Então, a gente vai ficar rotulando que isso não é, isso pode, isso não pode. O que, de alguma forma, a gente buscou garantir no documento que estabelece a política de cultura aqui da nossa instituição é que, primeiro, a cultura ela é diversa. Ela é rica na sua diversidade. A gente está investindo nessa questão de um diagnóstico porque a gente precisa saber que diversidade é essa que compõe o tecido cultural da Universidade Federal de Uberlândia. E, a partir disso, a gente poder observar onde cabe, através do fomento, por exemplo, a gente estimular determinadas práticas culturais,
onde cabe, através da promoção cultural, a gente apresentar alternativas para que a comunidade universitária possa também fazer as suas escolhas. Então, antes da gente pensar se cabe isso ou se não cabe dentro de uma política cultural, eu acho que a gente tem que observar de que contexto a gente está falando, né? Não dá para a gente falar de instituição pública de ensino de um modo generalizado, porque elas estão localizadas em regiões muito diferentes, elas lidam com questões culturais também muito diferentes, muito distintas, e eu acho que uma política ela vai ser assertiva se ela levar em consideração essa diversidade e ela possibilitar que essa diversidade possa se contaminar mutuamente, para que as pessoas possam experimentar esses formatos. Eu penso que quando uma política está orientada numa perspectiva unívoca, ela corre o risco de se fechar em si mesma e não possibilitar essas trocas. O tecido cultural, ele permanece, ele é potente justamente porque ele é diverso. Então, eu complemento dessa maneira e agradeço muitíssimo essa possibilidade de conversa. Obrigado, Flávia. Obrigado, Robson, pela oportunidade. Obrigado, Fernando, pelo suporte. E vamos adiante. Eu que agradeço a presença de vocês, Alexandre e Robson. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente agora... A rede está formada, né, Alexandre? Eu acho, e Robson. A rede está formada e eu penso que a gente agora pode também ter como prática nos visitar, mesmo que virtualmente, né, os projetos, entender como funciona cada área de cultura, né, em cada instituição, quais foram os avanços, quais as limitações, quais foram as soluções criativas, né? Enfim, a gente vai conhecendo um pouco mais e mapeando também internamente e nacionalmente, né? Esses dados da cultura, que é muito importante para a gente avançar, né? Enquanto política e enquanto gestão de cultura dentro da universidade. Então, agradeço demais, né? Já estamos ansiosos aí para o dia 21, para a abertura do Forcult, 21 às 15 horas, né? Transmitido pelo YouTube da UFMG? Isso, da Diretoria de Ação Cultural da UFMG. Da UFMG. Então, é isso. Então, agradeço a presença de todos vocês, né? E dizer que amanhã nós temos mais lives, amanhã websérie Teatro Goiano, Resistência e Renovação, às 20 horas, no canal do YouTube da UFG. Até mais.